Graça e paz, queridos. Graças a Deus por estarmos aqui fazendo mais um vídeo para o nosso canal. Desde já quero agradecer a Deus a oportunidade de estar levando a palavra de Deus através deste meio de comunicação. Agradecendo a vocês que já se inscreveram em nosso canal, que tem aí nos ajudado a divulgar a palavra de Deus. E também é um canal, queridos, que tem levado, diversidade, outros vídeos. Os irmãos já têm aí compartilhado, já têm curtido, o nosso dia a dia. Mas nesta manhã eu quero compartilhar com vocês mais uma palavra de Deus que Ele coloca no meu coração, que se encontra no livro do Gênesis, capítulo 11. Quero falar de um homem, queridos, é pouco falado entre os cristãos, não se fala muito sobre ele, mas que também marcou uma história. Livro de Gênesis capítulo 11, onde fala sobre a Torre de Babel. Quero falar um pouco, compartilhar com vocês aí, o cabeça que deu a direção aí nesta construção, que é muito importante aos nossos corações. Capítulo 11, a partir do versículo 1, diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimamo-los bem. Os tijolos serviriam-lhes de pedra, e o betume de argamassa. Versículo 4. Disseram: Vinde, edificamos para nós uma cidade, e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornamos celebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Meus amados irmãos, quero ler um versículo do capítulo 10 para entendermos melhor de quem nós vamos falar aqui nesta manhã. No capítulo 10 de Gênesis, o versículo 8, nos diz assim: Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Meus amados, este homem que nós lemos no versículo 8, que foi gerado por Cuxi, chamado Nimrod. Segundo a palavra do Senhor nos ensina que Nimrod era um homem poderoso na terra. Era um homem, segundo a Bíblia também expressa, que ele era caçador. Foi ele que começou aí dar início a essa trajetória de caça, pois bem sabemos que depois de Noé, o povo ali não tinha o costume de comer carne. Mas apareceu este homem da geração de Noé, vindo ali da geração de Noé, chamado Nimrod. E agora ele forma um exército de homens, de seguidores, de pessoas que iriam ali estar lhe apoiando nas suas decisões. Vejamos que a palavra de Deus aqui fala sobre linguagem. Havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. A palavra nos ensina nesta manhã que esse povo, a geração de Noé, esse povo colocaram em sua cabeça em edificar uma torre muito grande, cujo sua ponta, o seu término, chegue ao topo, nos céus,
Essa era a intenção daquele povo liderado por Nirode. E a palavra do Senhor nos mostra também que Nirode era um homem arrogante, orgulhoso, presunçoso. Ele queria, patamares. Segundo a Bíblia diz que ele era um homem grande, poderoso, caçador, O versículo 9 explica isso do capítulo 10. Foi valente caçador diante do Senhor. Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. Versículo 9 do capítulo 10 de Gênesis. Nirode era um homem que tinha influência. E as pessoas geralmente tendem-se a seguir alguém influente, alguém poderoso, alguém que mostra ali algum tipo de diferença no seu dia a dia. E Nirode, por sua vez, queria que a terra tivesse uma linguagem só, que queria que o povo fosse um. Essa era a intenção dele. Veja que no versículo 4, quando aqui a palavra expressa, para que chegasse ao topo com aquela torre, eles queriam que a sua linguagem não se espalhasse por toda a terra, fosse uma só, ou seja, ficasse ali. E o que eu aprendo, o que eu vejo aqui nesta mensagem, eu vejo que havia uma união no meio daquele povo. Havia uma grande prudência no meio daquele povo. Aquele povo estava determinado. E como trazer esta palavra para os nossos dias, para os dias de hoje? Que na visão que nós temos, a igreja do Senhor, a imaculada igreja de Deus, de Jesus Cristo, ela tem ficado um pouco dispersa nesse sentido de união. Nós vimos aqui que Nirode, junto com aquele povo, toda aquela liderança daquela época ali, os descendentes de Noé, tinham um objetivo. O objetivo de estar cada vez mais unido. Vejamos que a igreja primitiva de Paulo, no capítulo 2, versículo 44 de Atos dos Apóstolos, vai nos explicar que todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vimos, amados irmãos, que a igreja do século 21 está deixando a desejar este ponto. Está faltando mais união, está faltando falar a mesma língua. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Veja aqui que este povo que estavam determinados a construir a Torre de Babel, a prudência, a determinação era tão grande, eles queriam apenas uma língua, uma maneira de falar. Mas o que vimos hoje no meio dos cristãos do século 21 é que existe várias línguas, vários tipos de entendimento dentro da igreja. Não existe uma concordância. Não tem aquele diálogo de chegar a uma conclusão, como chegava nos concílios que Paulo fazia junto com Pedro, junto com João, como chegava naquelas reuniões extraordinárias que eles faziam naquela época da igreja primitiva, onde, segundo a palavra do Senhor diz ainda em Atos 2, 44 em diante, 45, 46, que eles repartiam o pão, as fazendas, assim de acordo com a necessidade de cada um. O que está acontecendo, igreja? O que está acontecendo, amados irmãos, com a igreja do século 21? Porque não se existe uma união, viver unânime, como disse Paulo ali.
viver unanimamente uns com os outros. Cadê a união? Este povo que decidiram construir a Torre de Babel tinha uma determinação, queriam falar apenas uma língua, não queria que se misturasse. E quantas misturas não tem dentro da igreja do Senhor hoje? Porque se fala de tudo? Porque as pessoas não seguem apenas um raciocínio, não seguem a sua liderança, não tem um raciocínio só naquilo, porque a palavra diz que se concordarem na terra, será concordado no céu. Mas aqui houve uma intervenção de Deus. Louvado seja Deus. E assim como houve no versículo 5 em diante aqui, uma intervenção do Senhor acerca da determinação daquele povo em querer falar apenas uma língua, eu acredito que vai haver por esses últimos dias uma intervenção de Deus. Ele não vai deixar prosseguir com essa falta de união dentro das igrejas. Ministérios que não se unem com os outros ministérios. Pessoas que chegam até por ter uma autoridade eclesiástica, chegam até disciplinar alguém porque fez uma visita em uma igreja. A igreja do Senhor é uma só. Jesus, ele veio por todos nós. Não existe dois senhores. A Bíblia diz que se nós colocar em nossa mente em adorar outro Senhor a não ser este, Jesus de Nazaré, vai o aborrecer. Você não pode adorar dois senhores. Por isso Jesus, nosso Deus poderoso, o Senhor, ele interveio. Versículo 5 diz que desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam edificando. O Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto apenas é o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que eles quiserem fazer. Veja que o próprio Deus, ele fica admirado com a atitude daqueles homens em querer ter apenas uma linha de raciocínio, seguir a mesma coisa. Por que isso não pode acontecer hoje nas nossas igrejas? Por que que o irmão fulano tem um raciocínio? Por que que a irmã ciclano tem outro raciocínio? Por que não seguir o raciocínio da liderança? Por que não está no raciocínio do ministério? Por que viver tanto debaixo da desobediência? Se a Bíblia diz no capítulo 1, versículo 17 aos Hebreus, a parte B, mas o justo viverá da fé. E por que não crer? Por que não acreditar? Por que não ter apenas um raciocínio? Foi preciso Deus descer para ver a determinação daquele povo. Amados irmãos, siga a linha de raciocínio do seu líder. Seguindo a linha de raciocínio, todos estará naquela mesma direção, tudo irá bem, porque isto é viver pela fé. Queridos, que Deus lhe abençoe, que Deus continue nos ajudando, lhe capacitando e nos exortando a cada dia para poder estar levando e praticando esta palavra. Quero, antes de terminar esse vídeo, pedir que você compartilhe este vídeo, inscreva-se no nosso canal, deixa aí o seu joinha e fique com Deus até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.